característica das novas tecnologias. Eu diria que elas se aproveitam, na verdade, das especificidades do meio digital para, na verdade, colocar o trabalhador numa situação ambígua. Então, elas não extinguem os postos de trabalho, como, sei lá, máquinas e equipamentos de uma indústria da Revolução Industrial clássica na Inglaterra. Elas, ao invés de extinguirem os postos de trabalho, elas, na verdade, muitas vezes criam esses postos de trabalho, só que em uma situação em que o trabalhador não consegue se ver reconhecido pelo Estado, pela institucionalidade, como um trabalhador com um vínculo formal de emprego. Ela trabalha, por exemplo, com algumas conceitualizações. O trabalho ele não precisa ser exclusivo. O trabalhador pode ter outros empregos, ele pode trabalhar em outros aplicativos. O trabalho também não precisa ter uma carga horária mínima. Existe uma altíssima flexibilidade dos próprios trabalhadores. E, com isso, ela se desincumbe de ser uma empregadora. Mas existe a subordinação. A gente sabe que os trabalhadores têm que atender os clientes que são colocados para ele. Ele não tem ingerência sobre quanto ele vai receber. O valor da corrida, por exemplo, no caso do Uber, já é pré-estipulado pela própria empresa, né? Então, existe uma relação de subordinação, mas o vínculo em si é questionado e a gente está vendo isso no momento atual, né? A legislação brasileira ainda ela não abarca, ela não prevê essa situação desses trabalhadores por aplicativo. O governo está tentando implementar uma legislação em relação aos motoristas por aplicativo. Então, ela, por exemplo, nem ainda chegou a abordar o tema dos entregadores por aplicativo ou outras formas de trabalho relacionadas a essas plataformas digitais. E de que forma ela está tentando abordar? Ela não entra na discussão sobre o vínculo. Na verdade, ela fala que não existe o vínculo, mas é um trabalhador e ele precisa de direitos. Então, ela tenta meio que passar por cima desse problema e de uma forma estratégica até, ao meu ver, para garantir um mínimo de direitos trabalhistas. O outro ponto do que eu considero em alguma medida novo no momento atual, que não acho que seja tão novo assim, né? Porque a gente já convive com essa ordem há uns 40 anos, é o neoliberalismo, a ordem neoliberal, que, na verdade, favorece bastante esse tipo de nova tecnologia e coloca essas empresas em uma situação bastante confortável. E aí, para a gente não ficar muito em abstrações, eu gostaria de trazer o conceito da feminista Verônica Gago, de neoliberalismo desde cima e neoliberalismo desde baixo. O que seria o neoliberalismo desde cima? As institucionalidades envolvidas nessa ordem neoliberal, que ela não é apenas a nível nacional, ela envolve todos os países, é uma ordem global, e os países, principalmente os países periféricos, eles não podem se dar ao luxo de não aderir a essa ordem. É muito complicado você tentar escapar disso, digamos assim. Então, a abertura comercial, a abertura financeira dos anos 90, as privatizações, em alguma medida, foram inescapáveis e, até hoje, a gente vê o que está acontecendo. A gente teve a flexibilização das leis trabalhistas. Talvez o principal, a meu ver, assim, o que é mais preocupante agora, no contexto que a gente está vendo no dia a dia da mídia, é a questão fiscal. É você inverter as prioridades do Estado. A partir do neoliberalismo, a prioridade é a estabilidade macroeconômica antes de tudo, antes dos direitos sociais, antes dos direitos dos trabalhadores. Essa institucionalidade ganha força e ela ganha legitimidade também a partir do neoliberalismo desde baixo. O que seria o neoliberalismo desde baixo? A racionalidade neoliberal, a introjeção a nível das pessoas, dos indivíduos, das crenças e dos valores neoliberais. A ideia de que a resposta para os nossos problemas se dá a nível individual e não coletivo, de que você vai conseguir garantir seu sustento e lutar pela sua reprodução social a partir da sua luta pessoal e não a partir da luta coletiva.